É um grande privilégio, um prazer proclamar o Evangelho, anunciar o Reino de Deus e pedir que o Senhor possa falar aos corações através dessa live que também já fica gravada no nosso Instagram da nossa igreja, que seja poderoso para salvar, para edificar, para libertar pessoas. O que nós queremos é isso, é que o Senhor seja glorificado e que pessoas sejam chamadas pelo Evangelho para servir. A graça e a paz, irmã Regina, que o Senhor possa abençoar. Envie esse link aí para outras pessoas. Sei que você é uma cooperadora, enviando, chamando pessoas para estarem juntas nessa noite. Finalzinho desse dia, dessa segunda-feira, que o Senhor nos concede de estarmos nesse segundo momento aqui, pelo Insta da nossa Igreja Aliança em Cristo, compartilhando e, ao mesmo tempo, crendo que a boa semente, a palavra de Deus, é poderosa para transformar, poderosa para mudar a história de vidas na graça do Senhor. Temos a convicção de que Deus é poderoso para salvar, através do Evangelho, a vida de todo aquele que crê. Vamos lá, vamos chegando, pessoal. Chegando para a gente aprender, na verdade, ser mais edificado ainda, né, com o Senhor. E, ao mesmo tempo, participar de um processo de alcançar outras pessoas, enviando, levando a palavra. Que bom que que a irmã Regina está escrevendo aqui. Eu amo esse momento, né, de aprendizado, muito bom. Graças a Deus. Irmã Jamilson também. Que Deus possa abençoar, que Deus possa edificar e falar aos corações de maneira muito poderosa, mas muito simples também, né? Cremos que é pelo Evangelho, é pela semente do Evangelho que as vidas das pessoas de fato são transformadas e elas passam a ter o conhecimento de Deus adequado. E especialmente nessa noite, nós queremos compartilhar um texto, uma narrativa, né? Está lá no Evangelho de Marcos, daqui a pouco a gente vai ler, sobre como que Jesus, ele nos ensina sobre ele, como que ele tem autoridade para perdoar pecados, né? A nossa live, ela tem por objetivo falar sobre Jesus, pessoa de Jesus, quem é Jesus, e ao mesmo tempo falar da sua obra, o que Jesus fez por nós e o que ele é capaz de fazer por nós. Porque esses dois elementos, esses dois assuntos sobre Jesus são os mais importantes para uma fé cristã saudável, para uma vida saudável na pessoa de Jesus Cristo. As outras coisas, elas são necessárias, mas não são tão essenciais. A essência de um verdadeiro discípulo de Jesus é saber quem é Jesus e saber o que Jesus fez, a sua obra, o que ele realizou e qual o impacto que isso exerce na sua vida. Não necessariamente o que ele faz para Jesus, mas o que Jesus fez na vida dele. Para que, em resposta ao que Jesus operou, ele possa ser uma pessoa que agrada a Deus. Porque a semelhança da mulher do fluxo de sangue, o texto fala que essa mulher, ela creu. Ela disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. O texto fala que ela tocou pela fé, ela creu, e Jesus disse que dele saiu virtude. Jesus operou na vida daquela mulher por meio da fé. Ela creu, e ao crer, ela recebeu de Jesus vida, e ela foi curada, foi restaurada. E esse exemplo dessa narrativa serve para todos nós. Quando nós cremos em Jesus, dele emana poder para nós, dele emana virtude, pois nós não temos como nos salvar, nós não temos como nos libertar, nós não temos como nos curar, nos redimir. Quem faz isso é Jesus, é ele que faz. O nosso papel é ouvir, é crer, confiar e pela fé alcançar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então é muito importante ouvir, aprender, conhecer. Isso tudo faz a diferença para que o nosso aprendizado sobre Jesus e a sua obra cresça em nosso coração e assim a gente seja impactado e a partir daí, em resposta, a gente possa viver uma vida que agrada a Deus, compartilhar isso com outras pessoas de maneira espontânea, de maneira ousada,
porque Jesus está operando na gente. Jesus está fazendo algo em nós. A palavra do Senhor também fala em João capítulo 4, que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e logo após o encontro que ele teve com a mulher samaritana, Jesus em nenhum momento disse para ela ir pregar em Samaria. Mas ela faz isso com muito entusiasmo. Ela volta para os seus e ela proclama tudo quanto Jesus fez na vida dela. E aquela multidão agora também vai atrás de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Então, o mais importante nessa noite, nessas lives, não é o mensageiro, não sou eu. O mais importante é a mensagem que eu trago a você. É a mensagem que eu quero compartilhar com você sobre Jesus e sobre a sua obra. E o que isso pode representar na sua vida. E eu vou aqui dizer e adiantar. Isso pode representar muito. Isso pode transformar a tua história, mudar a tua vida para sempre. Tá certo? Então vamos ao texto bíblico que foi escolhido nessa noite. Está lá em Marcos, se você tiver com sua Bíblia em casa aí. Marcos, capítulo de número 2. O texto que fala do paralítico. Lembrando que se você puder, envie essa mensagem, envie esse link, né, do nosso Insta para outras pessoas. Divulgue, fale, para que outras pessoas tenham acesso. Porque às vezes as pessoas olham o Insta da igreja e pensam que é só para crentes. Essas lives é principalmente para aqueles que estão distantes do Senhor Jesus. Para aquelas pessoas que já perderam sua esperança, estão mergulhadas no pecado, mergulhadas nos vícios, mergulhadas na tristeza da vida, sem esperança. Essa live é especialmente para elas. Então, se você conhecer alguém assim, dê prioridade, envie para ela, para que ela possa, o Espírito de Deus, ao tocar o seu coração, ela possa entrar e, quem sabe, mediante a palavra do Evangelho, ela possa ser transformada para a glória de Deus. Eu tenho tido muitas experiências nesse sentido, de pessoas que não são crentes, mas que ficam ouvindo, às vezes, as conversas, às vezes num café que eu estou fazendo um discipulado com alguém, às vezes numa visita, pessoas que não são crentes. E elas são extremamente tocadas pela palavra, porque essa palavra, ela não é a palavra dos crentes, ela é a palavra de Jesus, ela é a palavra do Evangelho. E Jesus Cristo disse, o Filho do Homem não veio buscar os justos, ele veio buscar os pecadores ao arrependimento. Se você conhece um pecador, que seja na sua família, que seja no seu contato, no seu celular, envie esse link para ele, para que ele possa ter acesso, para participar e, quem sabe, como eu disse, ser impactado, ser libertado, transformado para a glória do nome do Senhor. Pois foi para isso que Jesus veio. Vamos lá, ler o texto de Marcos, capítulo de número 2. Vamos nos basear hoje no que Jesus fez, a obra de Jesus. Ok? Na última live nós falamos de quem Jesus é. A gente leu Hebreus, capítulo de número 1, e a gente aprendeu que Jesus, ele é maior do que os profetas, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, tudo foi feito para ele, o que existe visível ou invisivelmente foi feito para Jesus, pois ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos conhecer a Deus, a pessoa de Jesus é o meio, é o caminho. Então, nós aprendemos sobre a identidade de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Jesus. Leia comigo, por favor, Marcos capítulo 2. Se você não puder ler, então ouça. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu interior: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus
dizendo: nunca vimos nada igual. Meus queridos, esse texto é tão interessante porque ele fala de uma perspectiva, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai para o Antigo Testamento para poder entender o que esse texto quer nos representar, quer nos ensinar. A gente vai para o Antigo Testamento e a gente percebe no Antigo Testamento um Deus que criou todas as coisas de forma perfeita, a partir de Gênesis capítulo de número 1 e 2, mas que isso foi quebrado pela desobediência do homem. O homem pecou e foi afastado e distanciado da presença de Deus. A perfeição da criação foi distanciada e tirada do homem a partir da sua decisão de pecar contra Deus. E o que a gente tem depois disso é uma sequência de falhas, de iniquidades, de pecados, de práticas, de comportamentos que não são agradáveis a Deus. E nós chamamos isso de pecado. Nós chamamos isso de pecado. Mas a questão principal do pecado que a Bíblia nos apresenta é para mostrar para nós como a nossa relação com Deus, ela sofreu uma ruptura. Como que se relacionar com o verdadeiro Deus, ou o único Deus, é necessário fazermos uma reflexão, pensarmos de que a palavra de Deus está nos mostrando, nos ensinando de que Deus se ofende com o pecado. De que Deus não só se ofende, mas como Deus pune o pecado. Deus não se agrada do pecado. A Bíblia vai mostrar para nós, desde o começo, de que a relação entre Deus e o homem, ela é estabelecida a partir de uma vida que agrada ao Criador. O ser humano precisa agradar o Criador para que ele possa verdadeiramente viver os propósitos desse Criador. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a pessoa ou os seres humanos romperam essa relação. Mas a grande questão que a Bíblia nos mostra, como que podemos voltar a agir novamente, a trabalhar novamente, segundo o aspecto da vontade de Deus? Como que essa relação que foi quebrada, que foi distanciada, ela pode ser reconciliada, restabelecida novamente? Quando a gente vai para o livro de Levítico, a gente percebe lá no livro de Levítico um sistema chamado de sistema sacrificial. O sistema sacrificial, estabelecido pelo próprio Deus, era um sistema muito complexo, mas que visava essa relação de Deus com o seu povo. Deus queria novamente se relacionar com o seu povo e, por causa disso, estabelece o sistema sacrificial do livro de Levítico. Esse sistema sacrificial tinha um sacerdote que vestia uma roupa estabelecida por Deus. Esse sacerdote, ele obedecia um ritual. Esse sacerdote servia num lugar que era o tabernáculo. Esse sacerdote era necessário sacrificar animais para que o ofertante que levava o animal pudesse ser perdoado por Deus e a relação com Deus pudesse ser estabelecida ou continuada. Então, o que você tem no livro de Levítico é Deus se revelando ao povo de Israel e dizendo: eu sou o Deus de vocês, mas vocês têm pecados, vocês praticam iniquidades. E eu vou estabelecer um meio, um método, uma maneira, um sistema, para que vocês se aproximem de mim e a gente possa manter o nosso relacionamento. E que sistema é esse? O sistema sacrificial que está escrito no livro de Levítico. Um sistema complexo, que envolvia sacrifício de animais, derramamento de sangue, serviço prestado pelo sacerdote. A única maneira de você alcançar o perdão de pecados no Antigo Testamento, ou, na perspectiva do que Levítico apresenta, você tinha que ser um israelita. Você tinha que ser filho de Abraão, a primeira coisa. Se você fosse um egípcio, se você fosse um filisteu, você não teria acesso, porque você não tinha o sangue, você não vinha da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. É necessário entendermos que, em primeiro lugar, o Antigo Testamento nos apresenta um padrão, uma maneira ao qual Deus estabeleceu para que o pecado do Gênesis, ou a relação que estabeleceu-se no Gênesis, que foi quebrada pelo pecado, pudesse, no mínimo, ser mantida com o povo escolhido, o povo de Israel. Então, se você não fosse de Abraão, se você não fosse descendente de Abraão, a primeira coisa, você não tinha acesso a esse sistema sacrificial. Sendo descendente de Abraão, você teria que se sujeitar a todas as leis que foram estabelecidas pelo sistema sacrificial.
Qual era? Você tinha que levar um animal, você tinha que apresentar a Arão ou aos seus filhos, você tinha que estabelecer a confissão do seu pecado. Depois que Arão matasse o animal, tirasse o sangue, ele colocava parte do sangue no altar, depois ele aspergia aquele sangue, sacrificava o animal, e então você tinha agora a confiança de que Deus perdoava o seu pecado. Perdoava o seu pecado específico. Não se trata de pecados coletivos. O pecado específico que você cometeu era perdoado dessa forma. Só que você tinha que vir continuamente. À medida que você pecava, se você fosse um israelita, você teria que levar um animal, sacrificar um animal, para que você pudesse ser perdoado. Agora imagine, só um ser humano, mediante a prática das suas iniquidades e transgressões e pecados, era necessário que ele levasse continuamente animais para o sacrifício, a fim de que ele fosse perdoado dos seus pecados. Dito isso, vamos para o texto de Marcos. Olha o que Marcos nos apresenta. Ele diz que um dia Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Ele estava pregando a palavra. Jesus já era muito conhecido pelos milagres, pelas libertações, pelas manifestações de poder que ele tinha. As multidões o seguiam. Ele estava numa casa. O texto diz que certa vez vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. A proposta que eles estabeleceram foi: vamos levar esse homem até Jesus. Vamos levá-lo até Jesus. O texto mostra que eles levaram esse homem para que ele fosse curado por Jesus. A tal ponto que, ao ver a multidão na casa, eles não se deram por vencidos, tiraram o telhado, baixaram o paralítico perto de Jesus. O texto diz que a reação de Jesus foi a seguinte. Veja comigo, por favor. No versículo de número 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, perdoados são os teus pecados. Foi isso que Jesus falou. Qual o impacto disso na perspectiva do público que estava ali? O texto vai dizer que estavam sentados ali alguns mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Os homens que conheciam o sistema sacrificial de Levítico. Os homens que sabiam que, se para você ser perdoado de um pecado, você tinha que ser israelita, você tinha que levar o animal ao tabernáculo, você tinha que apresentar o animal ao sacerdote. Era a única forma. Você tinha que levar o animal ao templo para você alcançar perdão de pecados. Por isso que eles arrazoavam no seu coração quando Jesus falou: filho, perdoados são os teus pecados. Eles viram aquilo como uma blasfêmia, porque ao conhecer a lei de Moisés, eles sabiam que não há como um homem definir ou declarar perdão de pecado ao outro. Primeiro, porque ele é homem. E segundo, porque existia um sistema, uma maneira como Deus estabeleceu através de Moisés para alcançar o perdão de pecados. Era um sistema complexo, difícil, que nem todos tinham acesso. Mas agora Jesus vem com a sua simplicidade. Eles colocam um paralítico do lado de Jesus e Jesus diz àquele homem: filho, perdoados são os teus pecados. Você pode analisar o impacto dessa declaração de Jesus. Isso aqui é o Evangelho falando com a gente. O Evangelho propõe perdão de pecados. O Evangelho vem, a boa nova de Deus em Cristo Jesus, dizer aos seres humanos que existe sim solução para o pecado. Existe sim uma maneira de pagar a dívida do pecado. Existe uma forma dessa relação que foi quebrada no Éden ser restabelecida. Existe uma maneira agora de nós não mais ficarmos distantes de Deus, mas termos relacionamento com Ele. Por quê? Porque o problema da relação do homem com Deus é o pecado. Muitos de nós, você e eu, nos lembramos de pecados que nós praticamos, ou nos lembramos de pecados que ainda não deixamos, ou mentalidade que temos, comportamento que temos ao responder de maneira mais grossa para as pessoas, um comportamento dentro de casa, a impaciência, às vezes uma palavra, uma crítica mal dada, às vezes a inveja, a cobiça, práticas de pecado
tudo isso, todo esse tipo, essa perspectiva de realidade, de comportamento, de pensamento e de intencionalidade, que a Bíblia chama de pecado, nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Só que o Evangelho vem agora, por meio de Jesus Cristo, e propõe o perdão dos pecados. Deus, nessa dispensação, depois da vinda do Senhor Jesus, até o dia que Ele voltar, Ele está chamando os homens para se arrependerem, para que eles possam ter os seus pecados perdoados. Quando Jesus fala para esse paralítico, é um pacto. Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus fala no plural. Sem precisar de derramamento de sangue de animal, sem precisar ele oferecer um sacrifício, sem precisar ele ir no templo de Jerusalém. Jesus está em Cafarnaum, ele está na Galileia, na parte norte. Jerusalém ficava no sul, o templo ficava no sul. Jesus está mostrando para nós que agora a realidade do novo tempo, da nova era que ele veio trazer do reino de Deus, ele está propondo perdão de pecados sem sacrifício de animais. Ele está propondo o perdão de pecados sem a necessidade de ir ao templo. Ele está propondo o perdão de pecados sem a mediação de um sacerdote. Ele está propondo o perdão de pecado sem a pessoa precisar se sacrificar. O que o paralítico fez? Veja comigo no texto. O que foi que ele fez? Está escrito aqui o que ele fez. A única coisa que ele fez foi ser levado pelos seus amigos. E o texto diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ele, Jesus, está perdoando pecadores por meio da fé. É isso que o Evangelho fala. O Evangelho chama-nos, por meio de Cristo, a uma postura. Essa postura, ela é uma postura de olhar para Jesus, de ouvir a Jesus e de crer em Jesus. Quem crer em Jesus, na pessoa dele e no que ele diz, recebe perdão de pecados, sem a mediação de ninguém. Eu me lembro que quando eu me converti, muita gente dizia para as pessoas que queriam aceitar Jesus que era necessário irem no templo. Irem no templo. Você quer aceitar Jesus? Vamos esperar até domingo para você ir no culto comigo, para que o meu pastor ore por você, para que a igreja ore por você. E aquilo era feito de uma maneira, para muitos, que só obtinha-se salvação se fosse por meio da oração e da mediação do pastor ou dos irmãos no culto de domingo. Mas o Evangelho nos mostra, Jesus está em Cafarnaum numa casa. Ao lado dele está um paralítico e Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados são os teus pecados. O Evangelho propõe o perdão de pecados. Não importa se você foi um maconheiro, não interessa se você é um cachaceiro, não importa se você é uma prostituta, não interessa se você é um homossexual, não interessa nada dessas práticas, dessas perspectivas nesse tempo. Porque nesse tempo, independente das práticas pecaminosas que você já teve ou tem, você pode alcançar sim a quitação da sua dívida. Você pode obter diante de Deus o rasgar do escrito de dívida que te acusa, que te afasta, que te discrimina, que te afasta de uma perspectiva de uma vida melhor. E como é que se alcança isso, pastor? Como é que se alcança isso? Eu vou me tornar crente. Eu vou ser uma pessoa que leio a Bíblia. Eu vou ser uma pessoa que ora. Eu vou ser uma pessoa que frequenta a igreja evangélica. Isso tudo é uma consequência de uma causa maior. Tem muitas pessoas que acreditam que essa é a causa. Que o que faz a gente ser perdoado de pecados é orar muito, é ler muito a Bíblia, é ir aos cultos, é ouvir louvores ou cantar louvores. Essa disposição de praticar essas coisas é que vai perdoando a minha vida diante de Deus. Eu estou aqui para dizer nessa noite com clareza e com convicção. É por isso que nossa live é tão importante. Não se obtém perdão de pecados mediante práticas de obras. O perdão de pecados é gratuito por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus e Jesus está vivo, ele não está preso nessas letras. Aí na sua casa agora, você pode clamar a Jesus. Ele vai te ouvir, ele vai ouvir você. Se você clamar com fé, se você acreditar no que eu estou falando do Evangelho para você,
se você se quebrantar verdadeiramente, Jesus ouve a sua oração. Ele age em seu favor. Ele não está preso nas letras desse livro da Bíblia. Não. Jesus está vivo, poderoso, assentado à direita de Deus, Pai vivo, atuante através do seu Espírito para todos aqueles que o invocam e clamam a Ele. Jesus é aquele que perdoa pecados. Eu pergunto para você, você conhece alguém que perdoa pecados? Você conhece algum criador de alguma religião, alguma personalidade que deixou marcas na história, que ele falou de perdão de pecados? Você conhece? Moisés não perdoava pecados. Isaías não perdoava pecados. Davi não perdoava pecados. Os profetas não perdoavam pecados. Só existe um homem que perdoa pecados. E o escândalo aqui dos escribas, e eu queria que você lesse comigo aí, ele se justifica. Ele diz assim, versículo 7, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A questão deles está certa. Quem é que pode perdoar pecados? Eles estão ali diante de um homem, diante de um paralítico, muitas pessoas. Jesus vai e declara essa palavra. Perdoados são os teus pecados. É um escândalo. Talvez se eu tivesse lá, eu também me escandalizaria. Jesus falando isso. Quem esse homem pensa que é? Para dizer perdoados são os teus pecados? Só existe um ser que pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Não há ninguém que possa perdoar pecados, senão Deus. Quando nós somos chamados a perdoar alguém, é em resposta ao perdão que nós já recebemos de Deus. Só perdoa quem foi perdoado. Só perdoa verdadeiramente quem entendeu que era um miserável pecador e Deus se estendeu a sua misericórdia e perdoou você de graça. Por isso, agora você pode perdoar os que te ofendem. Mas, primeiramente, só existe um que pode perdoar pecados. Somente Deus. Mas é que está a questão de Jesus. Quem é Jesus? Lembra da última live? Quem é Jesus? O autor dos Hebreus vai dizer, ele é a imagem de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o herdeiro de tudo pelo qual Deus fez o mundo. Ele é aquele pelo qual Deus fala agora, falou através dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Quem é esse Jesus para dizer, perdoados são os teus pecados? Ele não é um anjo, ele não é um profeta, ele não é um legislador, ele não é mais uma nova personalidade de Israel. Não. Quem é esse homem? Ele é o Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho da eternidade, fez homem, se tornou homem. E ao se tornar homem, ele nos ensina a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai nessa noite aqui, você que está nessa live? Você acha que a vontade de Deus é te lançar para o inferno? Você acha que o desejo de Deus é acabar com você, mesmo diante de todos os pecados que você já cometeu, que talvez foram horríveis? Não. A partir do evangelho que eu estou pregando a você nessa noite, a vontade de Deus é que você entenda. Deus, através do seu Filho, está estabelecendo um tempo onde Ele está perdoando pecados, onde Ele está chamando os mais vis pecadores, os ímpios, as pessoas que talvez você olhe e diga, essa pessoa não presta. Deus está chamando, por meio de Jesus, as pessoas para obter perdão de pecados. Mas, pastor, quem é que obtém perdão de pecados? Você tem dois públicos aqui. Você tem 4 homens e o paralítico, e você tem os doutores da lei. Os doutores da lei ficam abismados com a declaração de Jesus. Mas do outro lado você tem os homens que creem. Vai ser sempre assim. De um lado você tem os críticos, pois de um lado você tem as pessoas que dizem que isso é só besteira, é só bobagem, é escandaloso. Mas por outro lado você tem os que creem. Os que creem é os que recebem o perdão de pecados. O que eu preciso fazer para receber perdão de pecados? Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Ele foi enviado de Deus para salvar você, independente dos pecados que você tem cometido ou independente dos pecados que você cometeu. Uma única palavra de Jesus. Filho, perdoado são os teus pecados. Valeu por milhares de sacrifícios de animais. Valeu por todo o sistema sacrificial do livro de Levítico. Uma única palavra de Jesus. Perdoados são os teus pecados. E eu quero aqui já me encaminhar para o encerramento para dizer que muitas pessoas sofrem
depressão, complexo de inferioridade, sofrem de uma vida onde elas não acreditam no seu potencial, têm dificuldade de relacionamento, não são bons pais, tudo por uma única questão. Não desfrutaram do perdão de pecados que Deus proveu por meio de Cristo Jesus. Talvez você foi na igreja para que seu casamento fosse melhor. Você procurou Cristo por isso. Talvez você procurou Cristo porque você estava desempregado e você queria um emprego. Talvez você procurou Cristo porque a sua casa, os seus filhos precisavam de uma educação melhor. Você procurou talvez a igreja porque é um bom ambiente. Mas nós precisamos buscar a Cristo por um único motivo. Para que a gente possa obter perdão de pecados. Devemos buscar a Cristo com um coração quebrantado, com uma vida quebrantada, para alcançar o perdão de pecados. Porque é o perdão de pecados que vai quebrar vários domínios em nossas vidas. É o perdão de pecados que vai dar um banho na gente, um banho refrigerador da alma. É o perdão de pecados que vai trazer uma paz que excede todo entendimento. É o perdão de pecados que vai fazer a sua alma mais leve. Das ofensas que te ofenderam ou das ofensas que você ofendeu outras. É o perdão de pecados em Cristo Jesus que vai tornar a tua alma livre, leve e solta. Para você amar, para você perdoar outros, para você servir pessoas, para você esquecer o seu passado, os traumas do passado, para você olhar para frente com alegria e esperança, para você ter uma vida mais viva nesse sentido da palavra, uma vida mais viva, mais alegre, mais pungente. Mas se você continuar carregando culpa, se você quiser continuar carregando uma vida cristã, mesmo indo à igreja, vivendo uma vida onde você não busca essa relação, você não busca o perdão dos pecados, não é a sua prioridade, você está em maus lençóis, mesmo frequentando a igreja. Jesus perdoa os pecados desse homem, ele tem a sua conta quitada com Deus. E aí, para terminar, Jesus mostra para eles o seguinte: olha, é o seguinte. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados são perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Jesus faz um sinal visível. O primeiro sinal foi invisível: eu perdoo teus pecados. Eles ficaram escandalizados, alguns não entenderam. Mas Jesus vai: vocês só acreditam se vocês verem, beleza. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, não só para dar ao paralítico a saúde para ele caminhar, mas também tem autoridade para perdoar pecados. Qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados? Ou dizer levante-se e ande? Para que vocês saibam e vejam com seus próprios olhos que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Não somente digo perdoados são os teus pecados, mas levanta, toma o teu leito e anda. O texto diz que ele tomou o seu leito e ficou de pé e foi embora. A Bíblia diz que a multidão glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus é poderoso, Jesus é tremendo, Jesus é Salvador extraordinário. Por isso, nós estamos nessa live, às segundas-feiras, para proclamar e dizer: Jesus não é uma religião, Jesus não está preso a regras, Jesus não é alguém que está fundamentado ou interessado em rituais ou liturgias. Jesus quer a sua vida. Jesus quer você para Ele. Jesus quer te resgatar, te libertar, te perdoar, te levantar, te restaurar e te conduzir a uma nova vida que Ele veio trazer para você. Então, nosso momento aqui é Jesus e sua obra. É proclamar o Evangelho. Nós estamos determinados, eu, minha equipe e meus irmãos, determinados a usar os recursos que Deus nos dá nas redes sociais para dizer ao mundo, para dizer às pessoas: precisamos refletir sobre Jesus e a sua obra. Isso é o mais importante. Não são as campanhas de prosperidade, não é o quanto seu casamento precisa ser restaurado, não é o quanto você precisa ser restaurado emocionalmente. O mais importante é você voltar seus olhos para Jesus.
porque Ele que tem poder de mudar você. E se Jesus mudar você, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um cidadão melhor, os teus horizontes vão se ampliar, você será uma pessoa com energia e poder para alcançar os seus objetivos. Tudo isso porque Jesus operou na sua vida. É isso que nós queremos como igreja Aliança em Cristo. Proclamar as grandezas de Deus por meio de Jesus Cristo. E nessa noite, a grandeza foi: Jesus é aquele que perdoa os teus pecados. Não acuse as pessoas, não julgue as pessoas. Proclame Cristo e diga: Jesus pode perdoar os teus pecados. Foi para isso que ele veio. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para perdoar pecados. Amém? Estamos aqui nos aproximando do fim da nossa live. Agradeça a Deus poderosamente, ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, que tem nos levantado e nos chamado para proclamar a salvação em Cristo Jesus. E se você quiser fazer uma visita para nós, você que não é da nossa igreja, nossos cultos são domingo às 17 horas, Aliança em Cristo, aqui próximo do Shopping Pátio Norte, a nossa igreja, e você vai ser muito bem recebido para ouvir e ser edificado no Evangelho. Precisa ser crente, principalmente não crente. Se você é espírita, se você é católico, se você, seja lá o que for, você é nosso convidado a estar conosco para ouvir, aprender, porque o que nós proclamamos é Jesus. Essa é a nossa missão. Queremos fazer discípulos de Jesus, o maior número possível. Estamos voltados a essa missão, voltados a esse objetivo de proclamar a Cristo e nos reunirmos com esses que foram chamados pelo Senhor para adorá-lo, para crescer com Ele, em nome do Senhor. Tá bom? Então, na próxima segunda-feira vamos continuar nossas lives. Você manda aí o link, faça o convite para outras pessoas. Muito feliz aqui pelas pessoas que aqui estão, Maracele. Louvado seja o nome do Senhor, nossos irmãos. Algumas pessoas que eu não conheço, mas eu mando um abraço para você, que Deus abençoe. E quero pedir que mais pessoas vão se unir nesse movimento para a glória de Deus. Uma boa noite, fica na paz, fica na graça, que o Senhor Jesus possa falar e usar cada vez mais a palavra para falar o seu coração. Um beijão, um abraço, em nome de Jesus.